O sistema reprodutor feminino também é constituído por uma porção externa e uma porção interna. Anatomicamente, a parte externa do sistema reprodutor feminino é representado pela vulva, constituída pelos grandes lábios, pelos pequenos lábios e pelo clitóris. A parte externa do sistema reprodutor feminino está em continuidade com a porção interna, representada pela vagina, pelo útero, pelas trompas e pelos ovários. Histologicamente, do ponto de vista reprodutivo, a porção interna apresenta inúmeras formações tissulares. Por exemplo, o útero ele pode ser dividido em corpo do útero, que representa os 2/3 superiores, conectado em continuidade com o fundo do útero, que é a parte superior e representa a parede mais profunda. O útero apresenta também, na sua parte mais inicial, logo em continuidade com o corpo do útero, um estrangulamento, que a gente chama de istmo. O istmo está em contato direto, em continuidade, com o cérvix, também conhecido como colo uterino. O útero é, por natureza, um órgão musculoso. Apresenta uma espessa parede de tecido muscular liso. A composição histológica do útero faz com que, durante o parto, por exemplo, as contrações que vão fazer com que o bebê seja expulso sejam realizadas fisiologicamente. Do ponto de vista de constituição histológica, o útero, mais propriamente o corpo do útero, vai apresentar uma face externa chamada de túnica adventícia ou conhecida também como perimétrio. A camada mediana do útero é conhecida como miométrio. O miométrio apresenta uma constituição por fibras musculares lisas. Em continuidade com o miométrio, na face mais interna, em contato com a cavidade uterina, nós temos o endométrio, que é por natureza um tecido esponjoso. O endométrio representa a parte funcional do útero ali no desenvolvimento embrionário. Por quê? O embrião que chega na cavidade uterina vai entrar em contato direto com o endométrio e é neste endométrio que ele vai se fixar e se desenvolver. O endométrio é a parte do útero que descama mensalmente na mulher na forma de menstruação. Desta forma, o endométrio também pode ser dividido funcionalmente em duas partes. A face mais externa, que fica ligada ao miométrio, é chamada de camada basal. A camada basal permite com que o endométrio entumeça, cresça mensalmente para que ele se prepare para receber ali uma implantação. Esta parte do endométrio, que especificamente prolifera durante o ciclo reprodutor feminino, é chamada de endométrio ou camada funcional. Temos, portanto, a camada basal, que dá suporte para a proliferação do endométrio, e a camada funcional do endométrio, que é aquela efetivamente que vai crescer e vai abrigar ali o desenvolvimento embrionário. Além disso, o útero apresenta-se conectado aos órgãos reprodutores femininos, os ovários. Os ovários são estruturas extremamente importantes porque abrigam as células germinativas femininas e também são responsáveis pela produção dos hormônios femininos. O útero é conectado aos ovários por meio das tubas uterinas. As tubas uterinas apresentam uma constituição muscular que favorece a migração do ovócito até o corpo do útero e também apresenta um revestimento epitelial que é responsável, junto com os cílios, que são especializações de superfície, pela locomoção ou movimentação deste ovócito liberado após a ovulação até a sua chegada ao corpo do útero. Os ovários são estruturas reprodutoras
duplas, um localizado de cada lado, que apresenta como constituição histológica uma face mais externa, chamada de córtex, e uma porção central, chamada de medula, ou porção medular do ovário. É no córtex, na face mais externa, que nós encontramos as células germinativas, ou conhecidos como folículos primordiais. É importante lembrar que, para o desenvolvimento das células germinativas femininas, diferente do homem, que cresce com as suas espermatogônias e iniciam o seu desenvolvimento por meiose após a puberdade, as mulheres já nascem com um número limitado de ovócitos. Por quê? As ovogônias, no tecido ovariano em desenvolvimento, iniciam a sua proliferação por mitose e, após proliferarem, começam imediatamente a meiose 1. Ou seja, ainda dentro da vida intrauterina, a criança, o feto, que será uma menina, vai apresentar as células já pré-desenvolvidas. Estes ovócitos que se originaram ainda na vida intrauterina ficarão guardados, estagnados, parados em uma fase da meiose 1, chamada de prófase 1, e, quando chegar na puberdade, mensalmente, um conjunto desses folículos serão estimulados e um folículo, chamado folículo dominante, vai gerar um ovócito maduro que será liberado durante o processo de ovulação. A mulher, portanto, possui uma vida reprodutiva limitada. Ela inicia na puberdade, por causa da reativação da meiose mensalmente e liberação dos seus folículos, dos seus ovócitos, perdão. Esses ovócitos, quando liberados, eles podem ser fertilizados, gerando uma gestação, ou eles serão degenerados e liberados por meio da menstruação. A mulher finaliza a sua vida reprodutiva quando entra no período de menopausa. A menopausa representa o período em que os ovócitos estão praticamente esgotados dentro do ovário da mulher. Estes ovócitos, eles são estimulados mensalmente, assim como no homem, a partir da puberdade na mulher, por estímulo de hormônios liberados pela hipófise. 2 hormônios principais: o LH, chamado de hormônio luteinizante, e o FSH, chamado de hormônio folículo estimulante. O FSH, quando liberado, é responsável por fazer o desenvolvimento do folículo. Então, este folículo primordial que a mulher possui no ovário a partir da puberdade vai se desenvolver em folículo primário, folículo secundário, até chegar em um estágio de folículo terciário, também conhecido como folículo de Graaff. O folículo de Graaff abriga o ovócito secundário. É importante lembrar também que o ovócito secundário ainda não é a célula definitiva, madura da mulher. Este ovócito secundário é liberado por volta do 14º dia do ciclo menstrual, após um pico do hormônio luteinizante e também do estrogênio. Este ovócito secundário liberado na tuba uterina e coletado por meio das fímbrias, ele somente se transformará em um óvulo se for fertilizado por um espermatozoide. O tecido que resta ou que permanece, o tecido folicular que permanece dentro do ovário após a liberação do ovócito secundário, vai ser chamado agora de corpo lúteo. O corpo lúteo é responsável pela produção da progesterona. Assim como o LH e o estrogênio exibem um pico de liberação por volta do 14º dia para promover a ovulação, a progesterona, quando liberada e mantida em níveis elevados pelo corpo lúteo, faz com que o endométrio permaneça formado e evita a menstruação. Passado aproximadamente 7 dias, o nível de progesterona começa a cair. Por quê? Se não houver fertilização, não acontece o estímulo do corpo lúteo. O corpo lúteo entra então em um processo de degeneração. Ele se transforma em corpo albicans
e para de produzir a progesterona. A consequência disso é a não fertilização, que não aconteceu, a não implantação e a menstruação. Caso este ovócito secundário seja fertilizado, ele vai progredir até a cavidade uterina e implantar. O tecido de implantação libera um hormônio conhecido como beta-HCG, beta-gonadotropina coriônica humana, que estimula o corpo lúteo a continuar produzindo progesterona. Desta forma, a gestação progride.